Eu queria abrir a palavra de Deus para o nosso último tempo, juntos, pelo menos para esse encontro, em Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. Hebreus 12, versos 1 e 2, versos que dão conta daquilo que pretendo dizer agora. Diz assim a palavra de Deus: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém. Minha gente, existe aqui no verso 1 uma palavra que vai ser o cerne, vai ser o norte daquilo que nós vamos falar, que vai nortear a nossa palavra, o nosso tempo aqui, a nossa mensagem. A palavra é deixando todo peso. A palavra embaraço aqui tem a mesma conotação de peso. Deixando toda, ou também pode falar deixando toda bagagem. Toda bagagem. Eu não sei vocês, mas a minha maior dificuldade é viajar com a minha família com pouca bagagem. Rapaz, toda vez que a gente viaja parece que vai levar a casa nas costas. Eu acho que se Virgínia pudesse, levava a máquina de lavar, micro-ondas, toda aquela parafernália que tem lá em casa, que tomou o lugar das pessoas, eles que fazem sozinhos, né? Lava roupa, lava prato, lava não sei o quê. É difícil viajar carregando pouca coisa, pouca bagagem. E aí fica um peso enorme. E aí os filhos ficam assim: mãe, para que isso? Para que não estamos levando isso? Para que nós estamos levando isso? Mãe, isso aqui vai servir para quê? Pai, o que isso aqui vai servir? E eu tenho um filho de 17 anos e um outro de 19 anos, né? Estão ambos fazendo faculdade de odontologia. Só para vocês conhecerem a nossa família. Família que eu e Virgínia constituímos, né? Que são filhos nossos. Os dois estão fazendo faculdade de odontologia. Um tem 19 anos, Rafael, o outro tem 17, chama-se Gustavo Henrique. Já liguei hoje de manhã para os dois, estão na igreja, vão almoçar lá na casa de amigos, está tudo direitinho com eles. Mas é difícil viajar, mesmo eles reclamando tanto, com pouca bagagem. Mas falando espiritualmente e emocionalmente, eu diria que muitos aqui de nós estamos viajando com muita bagagem, muita. Estamos na estrada da vida, mas carregando um peso enorme nas costas, pesos desnecessários. Você vê que o texto fala que a gente devia deixar pesos e pecados, quer dizer que nem sempre peso é pecado. Quer dizer, são coisas que carregamos que não tem nada a ver com o pecado, mas que estão atrapalhando a gente, que está atrapalhando que a viagem seja mais leve, mais bonita. E o tema de hoje pela manhã é esse: viaja porque aproveita a viagem porque a vida é bela. Mas é difícil aproveitar uma viagem carregando mochila pesada nas costas. Imagina você andando, mas com um peso que te chama mais atenção do que qualquer outra coisa. Você não pode olhar para o lado, você não pode curtir a viagem, você não pode admirar a paisagem, você não pode receber nada de bom da viagem, porque você está suando, você está cansado, botando os bofes pela boca, língua para fora, porque carregando pesos enormes nas costas, enormes. E pesos, como eu disse, muitas vezes desnecessários. Por isso que o texto diz: deixa aqui todo o peso que tão de perto nos rodeia. Vamos deixar de fora a palavra pecado agora, porque eu estou falando aqui hoje, nessa última mensagem, como é que a gente viaja feliz, como é que a gente tira esse peso, esses pesos de cima dos ombros. Primeiro eu quero ajudar você a identificar o que eu considero peso. O que é bagagem pesada? Por exemplo, ódio é bagagem pesada. Quem aguenta andar muito tempo com ódio? Odiando. Mas tem gente que alimenta esse sentimento. Alimenta essa coisa de ficar marcando alguém por perto. Quem aguenta assim? Aquelas pessoas que quando chegam perto da gente fica vermelho, porque a gente lembra de alguma coisa que ela nos fez, né? E às vezes a gente está em paz, a gente está sorrindo, aí de repente aquela pessoa aparece, e é aquela transformação que a gente deixa de ser apenas um ser humano para virar um incrível Hulk. De repente você fica verde, as coisas vão aumentando,
o suor aparece, transpira e você perde o rebolado. Isso acontece em igreja, isso acontece em casa, isso acontece na escola onde a gente estuda, isso acontece em uma porção de lugares. Que peso é o ódio! E constantemente o ódio faz mais mal a quem entende que quem sente. Porque a maioria das vezes as pessoas que são alvos do meu ódio nem sabem que são. Ela nem sabe o que está acontecendo, passa por mim, oi, oi, e eu, oi, né? Ou então aquele oi, mas por dentro, aquela insatisfação, aquela vontade que aquela pessoa tem algum tipo de prejuízo. Quando o Senhor Jesus mandou que perdoássemos 70 vezes 7 vezes, Ele queria dizer o seguinte: olha, o que eu quero é que vocês viajem sem peso de ódio, sem esse peso tremendo nos ombros. Ele estava tentando ajudar a gente a ficar livre desse peso enorme que é de fato prejudicial. Eu não sei se você carrega esse peso, mas se está carregando, vamos ver se a gente hoje deixa ele aqui, porque é pesado, é ruim de carregar, a viagem é torta, a viagem é cansativa, e às vezes a gente não consegue chegar onde quer, onde deveria, onde poderia, justamente porque o peso vai achatando a gente, vai abaixando a gente, vai matando a gente, é como um tacão do inimigo em cima da cabeça da gente, do ombro da gente, impulsionando a gente para trás, fazendo a vida retroceder, e a gente não consegue novos relacionamentos, a gente não consegue novas razões para viver, às vezes não consegue novas etapas na vida, justamente por causa desse sentimento. Mas há uma outra coisa que é bagagem pesada, que é muito parecido com isso, que é a mágoa. Mágoa. Se o ódio traz fúria contra alguém, a mágoa traz tristeza. Quando você tem mágoa de alguém, você não fica furiosa com essa pessoa, mas quando você a vê, você fica triste. Você lembra de alguma coisa que te entristece. E é naquele momento que você diz: não, não tenho nada contra fulano, não, mas você sempre muda o rosto quando a vê. Vou repetir: ao tempo em que o ódio produz fúria contra alguém, a mágoa produz tristeza. Quem aguenta viajar com essa mala nos ombros? Quem? Quem aguenta viajar ainda mais quando essas pessoas de quem carregamos esses sentimentos estão perto da gente, vivem perto da gente, moram do lado, ou mora dentro da mesma casa que a gente, estuda com a gente, trabalha com a gente, convive com a gente, está na igreja com a gente. A mágoa é uma grande mala, pesadíssima, difícil de carregar. Preste atenção, eu não estou dizendo aqui, nem vou entrar nesse mérito, de que você não tenha motivos para ter esses sentimentos. Esse papo aqui, eu quero que você entenda isso. Não vou falar de motivos não, porque motivos todos temos, para ter fúria, até para odiar alguém. Ah, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu comigo quando eu era menina ainda, quando eu era menino, a violência que eu experimentei na minha vida de criança. Tudo bem, você pode ter motivos para ter ódios. Ah, pastor, o senhor não sabe o que me disseram, o que fulano me disse, o que fulano fez comigo, as traições que experimentei, eu tenho mágoas. As pessoas que desacreditaram em mim, que me humilharam, e que zombam de mim pela minha vida, porque eu ainda sou solteira ou solteiro, ou porque fracassou o meu casamento, enfim. E isso traz mágoa ao coração. Mágoa é essa tristeza em relação a alguém. Eu não estou dizendo que você não tenha motivos hoje aqui. Quem sou eu para julgar os seus motivos? Eu só estou dizendo que a Bíblia está informando aqui que você pode viver sem esses motivos. Você pode sem esses sentimentos, ainda que tenha os motivos. A Bíblia está dizendo que é possível se livrar deles e fazer uma caminhada leve, onde aí sim a caminhada é bonita. Mas há uma outra coisa que é peso, é a culpa. Às vezes uma culpa que você não precisava mais ter, que não chega nem a ser pecado, porque você já pediu perdão a Deus, só que Deus te perdoou. Você sabe isso pela teologia, você sabe isso pela Bíblia, só que você ainda não se perdoou. E essa coisa de a gente não se perdoar tem alguns motivos, entre eles é a criação que tivemos, que a gente foi criado de um jeito e achar que sempre tem que pagar por alguma coisa que eu fiz de errado. Então quando eu fazia coisa de errado, eu levava uma surra, quando eu fazia uma coisa de errado, eu ficava de castigo. Há sempre um motivo para eu ser castigado. Então quando simplesmente a Bíblia diz assim: você está perdoado, mas eu não tenho que pagar nada pelo que eu fiz. Não, você confessou o seu pecado? Confessei, então você está perdoado. E a gente olha para aquilo naquele momento, fica esfuziante, fica alegre, fica grato a Deus, mas vai para casa e daqui a pouco começa a não se perdoar a si mesmo. E isso vira bagagem pesada. Quando você caminha pela vida,
com um sentimento de culpa que já deveria ter sido jogado fora, quando um grande autor chama isso de culpa falsa, que muitas vezes é colocado por Satanás também, não só pela criação que tive, mas Satanás impinge na gente uma culpa falsa. Ele quer convencer a gente que a vida não vale a pena continuar, que você não é vitorioso, que você não consegue sair daquilo nunca. Quando você vai fazer alguma coisa, quando você se propõe a abençoar alguém, a ser um instrumento de bênção na igreja, na sua vida pessoal, quando você se propõe a ir aconselhar alguém, vem na cabeça, mas você, quem é você? Olha o que você fez. Olha o que você fez na vida. Lembra, há 5 anos atrás, quem você era? Você está agora dando esse tipinho aí de gente transformada, e a gente vai empurrando essa culpa com a barriga, e o coração da gente fica doente com essa culpa desnecessária. E geralmente a pessoa que se sente culpada experimenta depressão e fica azeda. A vida fica ácida. Você fica de mau humor constantemente. Portanto, hoje aqui, se há alguma coisa que a gente precisa fazer para que a bagagem saia, a gente tem uma viagem tranquila, mais leve, é quando a gente encara a culpa, admite que o Senhor Jesus me perdoou, que Ele lançou o esquecimento, que Ele tirou de cima dos meus ombros essa culpa, e eu agora então posso, pela fé, assumir essa postura. Não importa o que você tenha feito 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 6 meses, ontem, se você já foi perdoado, se você já foi tocado pela graça, a graça te perdoou, você diz, mas isso não é justo, pastor, o que eu fiz eu acho que é tão grave. Quando eu era criança, quando eu fazia metade disso, eu já levava uma surra. Isso não é justo. Mas a graça não é justa, como a gente já disse aqui. A graça, é perdão imerecido, é Deus deixando você nascer de novo. Portanto, livre-se da culpa hoje, livre-se do sentimento, porque se o pecado, se o erro coloca uma ferida na gente, a graça vem para cicatrizar, mas Satanás se incumbe de tentar fazer com que a sua ferida fique sangrando para o resto da vida. Satanás se incumbe de que a sua ferida fique doendo para o resto da vida. Que peso tremendo. Mas há um outro tipo de bagagem que a gente precisa se livrar dela, é o medo. Que bagagem pesada é o medo? A fobia, medo da morte, medo dos relacionamentos, medo da vida, porque na verdade para muitos de nós viver é mais difícil do que morrer. Morrer até que é fácil, não é muito difícil morrer. Qualquer um de nós, se quiser aqui, morre hoje. Como, pastor? Não vou dizer não, porque eu não estou aqui para agorar, mas só atravessar uma rua, se você quiser, você morre, né? Subir num prédio desse, qualquer um de nós aqui pode morrer hoje. Viver é sempre muito mais difícil, por isso as pessoas têm fobias da vida muitas vezes, de tomar decisões, medo do amanhã, medo de encarar a minha realidade, de divorciado, de viúva, de solteiro até hoje, medo de encarar, vai acabar o congresso, vou voltar para casa, alguns para muito longe, outros para perto, mas todos vamos voltar, e aqueles problemas que deixamos lá, vão estar lá para a gente encará-los, vão estar todos lá onde nós deixamos. Eu não estou falando que nós não devemos ter medo nenhum, existe aquele medo que é até bom de ter, Uma vez um dos meus filhos me perguntou isso, pai, o senhor nunca tem medo de nada? Eu digo, tenho, filho, tenho medo de uma porção de coisa, eu tenho medo de mar bravo, eu tenho medo de cobra, eu tenho medo de passar em beco escuro sozinho, eu tenho uma porção de medo que são válidos. Eu estou falando aqui daquelas fobias que fazem com que a gente trema diante da realidade de viver, que faz com que a gente não tenha coragem de tomar iniciativa nenhuma na vida, porque está sempre amedrontado, sempre achando que não vai dar certo, com medo de tudo, para o mundo que eu quero descer, não aguento mais viver, não aguento mais a situação, aquela fobia, aquela coisa. Quem aguenta uma mala dessa nas costas? Quem aguenta caminhar com medo de tudo? Com medo de ir, com medo de vir, com medo de tomar uma decisão, com medo de dizer sim, com medo de dizer não? Você está com medo? Isso é uma mala pesadíssima. Como eu disse, existem medos normais, mas aqueles que te botam para tudo que você vê, você já está, Se aproxima alguém de você, meu Deus, o que vai ser de mim? Meu Deus, tem misericórdia de mim, que medo que eu estou, que medo que eu estou desse cara, que medo que eu estou dessa mulher, que medo que eu estou dessa circunstância, que medo de tomar uma decisão, que medo de enveredar pelo caminho de um emprego novo. É uma mala pesadíssima. E quando a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia ou de medo, mas de coragem, é isso?
Deus nos deu um espírito de coragem. O Espírito Santo que habita na gente, Ele quer que a gente tenha coragem para viver, para enfrentar as nossas fobias de frente. Satanás ruge como leão, mas ele não é leão, ele só faz barulho de leão. Mas às vezes ele convence a gente que ele é leão e a gente fica com medo. A vida só vale a pena ser vivida quando a gente ultrapassa os nossos próprios limites, vencendo os nossos medos, tendo coragem de tentar, de andar, de vislumbrar, de correr riscos, como eu falei nesses dias aqui. Não estou chamando ninguém aqui a uma vida louca, para fazer loucuras na vida. Estou falando para você se desprender daquele mito, daquele complexo de que não vai dar certo, da síndrome da hiena, que fica, no meu tempo de garoto tinha um desenho animado, a hiena ficava assim, dia, azar, isso não vai dar certo, é melhor você não ir por aqui não, que isso não vai dar certo. E tinha com ela um leão que era assim, muito folgoso, muito, não, vamos que vai dar certo. Mas a hiena ficava, isso não vai dar certo, não vamos, sempre com medo de fazer qualquer coisa. Agora, o que eu acho mais interessante do mundo é que a hiena é um animal tão medroso, mas vive rindo, Existem pessoas que estão rindo por aí, mas quando você vai conversar, não vou não, Deus me livre, amedrontadíssimas, mas com um sorriso amarelo, sem vida, não sei de que. A hiena é extremamente medrosa. A hiena come fezes, sabiam disso? O alimento da hiena é fezes de outros animais. A hiena tem relação sexual com seu cônjuge uma vez por ano. Então de que ela ri, gente? De quê? Qual é o motivo para um bicho desse viver rindo? Diz para mim. Mas vive. Amedrontadíssima, frustradíssima, numa vida esquisitíssima. Avança, larga o medo de lado. Outra coisa que é uma bagagem terrivelmente pesada são os complexos. Que bagagem pesada. Complexo de inferioridade. Eu estou sempre me achando pior do que os outros, tadinho de mim, Como eu falei dos espias que foram olhar e acharam que os gigantes os tinham tido como gafanhotos. Eles não tinham nem encontrado com os gigantes, só viram de longe, mas achavam, já tinham feito um conceito para eles mesmos de que os gigantes os achavam gafanhotos. Complexo de inferioridade. Você sabe que o complexo de inferioridade é triste, porque além de ser por si mesmo uma coisa deprimente, ele gera inveja, porque a gente está sempre achando que tem alguém que é melhor do que a gente, que faz sempre melhor do que a gente inveja a vida dos outros, mas a gente não tenta nada. Que mala pesada é viajar com esse complexo. E para alguma dessas coisas aqui, seria muito simplório chegar aqui e dizer assim, vem aqui na frente fazer uma oração que vai mudar tudo. Não, eu estou apontando problemas hoje, eu vou falar de algumas coisas importantes sobre solução, mas eu tenho certeza que alguns de nós precisam muito mais de que 1 minuto aqui no final de um congresso de oração. Alguns de nós talvez precisemos de tratamento, de encontros com profissionais que me mostrem, e que o meu objetivo é também que você saia daqui desafiado a tratar-se. Não tenho aquela esperança de ficar aqui, estalar meu dedo, botar a mão em cima, o cara cai no chão, estribucha, quando levanta, está tudo resolvido. Não. Eu não pego esse tipo de evangelho simplório, besta, bobo, sem motivação genuína, e que não resolve mesmo, Como eu falei ontem, aquelas crises, aquela síndrome do evangelho do espinafre de Popeye. Você come, naquela hora que está no culto, tem um cara carismático que na frente diz que você está curado, está liberto hoje, está tudo transformado. Aí você até se sente assim, aí pá, se ajeita todo, canta, fica suando ali, mais de que pastor da Casa da Bênção, sua, abeça, grita. Quando sai dali, que vai para casa, no dia seguinte você descobre que a vida é a mesma, que não mudou tanto como disseram lá, porque acabou o efeito do espinafre, você voltou a ser mole, medroso, culpado, sofrido. Portanto, não há soluções simplórias para isso tudo. É claro que Deus pode fazer milagre? Pode, Ele tem feito muitos. Mas há muito mais do que apenas estou curado hoje, profetiza, declara a tua cura. Se fosse assim, meu irmão, nós tínhamos um Brasil de muita saúde, porque o que se declara cura por aí.
o que se declara curado, pessoas que às vezes não estão. Complexos geralmente geram solidão. Pessoa complexada, o que mais que ela quer é ficar sozinha. Porque o ambiente para o complexado sozinho é mais seguro. Quando ele está sozinho, ele está mais seguro, porque ele não tem que compartilhar. Ele não tem que passar pelo sofrimento de invejar. Ele não tem que fazer um esforço enorme para dizer às pessoas que ele não é o que as pessoas pensam dele. São pessoas extremamente inseguras. Eu me lembro que uma moça um dia, acabou o culto, eu a vi fazendo para mim assim, e eu fui lá perto dela. Ela disse: olha, eu tenho uma vontade enorme que quando o senhor prega, ir lá na frente para aceitar Jesus, mas tem tanto fio ali na frente que eu tenho medo, tenho certeza, quase certeza que eu vou tropeçar num fio daquele, eu vou cair, vai todo mundo rir de mim. Eu queria ir na frente. O senhor tem certeza que eu vou andar ali na frente daquele dia e não vou cair? Se eu dissesse para você: tenho certeza absoluta que você vai vir, que você não vai cair, que Jesus vai te abençoar. Imagina se ela vem e tropeça no fio daquele e cai mesmo. Aí eu disse para ela assim: não, eu não tenho certeza que você não vai cair. É possível, até eu tropeçar num fio daquele e cair. Mas se você cair, não tem problema nenhum, a gente levanta você, está tudo certo. Não há o menor problema em você tropeçar num fio daquele. Tem uma porção de gente que já tropeçou. É fio para todo lado. E ela veio. No dia do batismo dela, na hora do batismo, ela chegou no meu ouvido assim, a gente estava lá preparando para entrar no batistério: pastor, tem certeza que o senhor não vai deixar eu me afundar na água? Eu digo: não, eu não tenho essa certeza. É possível você escapulir na minha mão e afundar, mas se você afundar, eu te pego e levanto, porque a água no batistério trabalha a meu favor, você fica leve dentro da água. Não tenho certeza que posso. É possível eu te largar de repente, escapulir da minha mão, mas você vai voltar. Sabe, eu não tento dar às pessoas esperanças falsas para depois elas se frustrarem, e aí mesmo que ela vai desconfiar do mundo, porque elas têm esperanças, elas já são complexadas, frustradas, amedrontadas. Aí você diz: não, isso não vai acontecer nunca. Aí acontece, não é? Aí acontece. E aí? Como é que ficam essas pessoas? Por isso eu disse para ela de novo: não, eu não tenho nenhuma certeza, não tenho a menor garantia de que eu não vou deixar você cair no batistério, mas eu sei que se você cair, escapulir da minha mão, eu vou pegar você e levantar. Isso em menos de 5 segundos. Não dá para você tomar água, se tomar não vai dar para você morrer, nem para esvaziar o batistério, nada disso. É rápido isso acontecer. Portanto, bagagem pesada que se leva à toa, por medo que se alimenta. Talvez você hoje seja assim porque te garantiram uma porção de coisas e a vida hoje é diferente do que te garantiram. Às vezes você vai em uma igreja, em algum ambiente onde as pessoas proferem aquelas mensagens positivistas. Eu também gosto de pregar positivamente, eu gosto de pregar graça com graça, positivo. O que eu não gosto e que detesto é de ficar alimentando coisas que não são verdades. Só isso que eu não gosto. Prometendo o que Deus não prometeu, contando como profecia aquilo que é só sonho, como dizia Jeremias: olha, se você sonhar, conta como sonho. Então, essas coisas acabam fazendo com que a viagem fique pesada. Pesada. Em Provérbios 15, no verso 13, Provérbios 15, 13, a gente lê uma coisa muito interessante. Provérbios 15, verso 13: o coração alegra formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Quando o seu coração está cheio dessas coisas, você está achatado, e é difícil de andar. O chamado de Deus é para que coloquemos sobre Jesus todos os nossos fardos. O irmão do filho pródigo perdeu a festa porque vivia com a bagagem pesada nas costas, de ciúme do irmão, de interesse exagerado nos bens do pai. E aí tem uma festa enorme com a volta do irmão, mas ele diz: eu não entro. Eu não entro. O que fazia ele não entrar? É porque o som estava alto, ele estava desgostando do tipo de música? Não, era a inveja do irmão, era o rancor do pai, porque o pai tinha dado festa para o irmão. Poxa, pai, eu vivo aqui a vida inteira, o senhor nunca me deu um bezerro cevado. Filho, mas você está aqui comigo. Ali estava um moço que perde a festa por causa de mala pesada. Ele tinha ganância, estava dizendo ali: e para mim nada. Ele tinha rancor do irmão, ele tinha mágoa, ele tinha ódio. Meu Deus,
A quantidade de gente que está perdendo a festa por causa de mala pesada, que não chega a tempo. A quantidade de gente que está perdendo a festa por causa disso é enorme, é imensa. Quem sabe você está aqui hoje e está perdendo a festa. Que festa, pastor? A vida é bonita, é bela. Isso aqui não é um pregador otimista, positivista, que quer engambelar vocês no último encontro, não. A vida é de fato uma coisa bonita. Você já viu como é que Deus tem bom gosto? É só olhar para a natureza que você vê o bom gosto de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, as cores que Ele coloca. Vem viajando, eu fico olhando, né? O céu azul, um verde mais escuro, um verde mais claro nas plantas. Deus tem um bom gosto enorme, criou eu e você. Essas coisas belas que Deus criou estão aí para serem vistas, para serem olhadas, para serem vivenciadas, para serem experienciadas. Mas tem gente perdendo a festa. Mala pesada não admira essas coisas belas que Deus fez. Não admite as belezas que Deus criou na vida. Não admite as coisas extraordinárias que o Senhor fez. Está perdendo a oportunidade dos encontros. Está perdendo a oportunidade de sorrir perto de alguém. Opa, tem uma festa ali porque fulano voltou, estou nela. Opa, tem um ambiente ali legal porque tem gente feliz, eu estou também. Não vou ficar não. Aquilo ali é porque fulano fez um trabalho direito, não vou botar empada na azeitona dele. Aí fica perdendo a festa e carregando mala pesada. Não vou botar azeitona na empada de Gilson, não. Vou lá em congresso Oicos, nada. Eu vou não sei o quê. Essas coisas, né, que vão tirando a beleza da vida e vão fazendo a viagem ficar cada vez mais difícil de ser vivida. Viajar sem bagagem, ou com pouca, significa confiar a Deus as cargas para as quais você não foi destinado. Existem pelo menos 3 motivos, pode ter muitos outros, mas eu quero mencionar 3 motivos para nos livrarmos dos excessos de peso que carregamos nas costas, na nossa vida, na estrada. 3 motivos. Primeiro, o primeiro motivo para a gente tirar as malas pesadas, os pesos das nossas costas, que a gente citou aqui, primeiro são as pessoas que amamos. Eles são suficientemente motivos para que a gente abandone as cargas pesadas, as malas. Você já considerou o impacto negativo que excesso de bagagem pode ter sobre um casamento? Agora você que está aqui, que é viúva, que é divorciado, ou divorciado, que é solteiro ou solteira, que pode até vir a casar mais adiante, e que os anjos digam amém para muitos aqui. Mas imagine, amém. Aí, Gilson, imagina o impacto negativo que pode ter sobre o casamento, muito bagagem. O noivo, por exemplo, entra para o casamento carregando suas bagagens, esperando que a noiva vai ajudá-la a carregar. Eu tenho uma porção de defeitos e coisas, mas minha esposa vai me ajudar a carregar isso. Aí entra a noiva com as suas bagagens, ela com as dela, cada um com um monte assim, bolsas e mais bolsas de bagagem. Como é que um vai ajudar o outro a carregar? Entra ele para o casamento, que peso que eu levo na vida, é rancor, é ressentimento, mas tenho certeza que quando eu casar eu vou ser feliz. Eu tenho certeza que a minha esposa vai me ajudar a me livrar desses pesos todos. Aí quando ele entra com os pesos dele, esperando que ela vai ajudar a carregar, vem ela com os dela. Um monte. Tenho certeza que ele vai me ajudar a carregar. Aí ficam os dois olhando para o outro, cheio de peso, cheio de bagagens absolutamente desnecessárias, rancores, culpa, ódios, tristezas, complexos, tanta coisa, e aí ninguém pode ajudar ninguém. Em cada mala uma coisa: ira, arrogância, orgulho, complexo, culpa, medo. A gente chega na igreja e em outros lugares sorrimos para as pessoas, para os outros, com nossas bagagens nas costas, mas na hora de beijar, de amar, de perdoar, de viver juntos, de abraçar, não dá, por causa das bagagens. Você está com a mão cheia de mala, uma mochila nas costas, outra na frente, em cima um chapéu com um radinho de pilha, braço carregado. Aí o máximo que você pode fazer para alguém é: tudo bem? Oi. Agora, como é que você vai dar um abraço em alguém? Você está até aqui de bagagem, ele também, fica os dois, tudo bem? Como é que vai? Na hora de abraçar, na hora de beijar, como as bagagens em excesso atrapalham. Como essas coisas que a gente está chamando de bagagem aqui, que já citei um som, e você pode ter outras na cabeça, atrapalham o abraço,
atrapalha a aproximação, como isso atrapalha amar, como isso atrapalha beijar, como isso atrapalha estar junto. E tudo que alguém quer na vida é que outras pessoas me ajudem a carregar minhas cargas, né? Como diz Gálatas capítulo 6, verso 2, carreguem as cargas uns dos outros. Mas para isso, eu tenho que ter pouca. Senão, como é que eu vou ajudar? Eu tenho que ter pouca. Para ajudar a carregar. Primeiro motivo para você tirar as bagagens são as pessoas que estão próximas de você. Senão, o relacionamento vai ser horrível. Ser cheio de bagagem e ela também. Como é que os dois vão andar? Como é que vão se abraçar? Fica, experimenta. Uma mala aqui, bem pesada, cheia daquelas coisas trágicas. Outra aqui, nas costas. E aí chega ele, ou chega ela, do mesmo jeito. Aí, dá um sorrisinho. Que pena que eu não posso te amar, porque eu estou cheio de bagagem. Que pena que eu não posso chegar perto de você. Vontade de pegar em você. Vontade de estar perto, mas estou tão cheio de complexos. Estou tão cheio de ódios. Estou tão cheio de medos. Estou tão cheio de fobias. Estou tão cheio de insegurança que não dá para te abraçar. Estou tão cheio de inveja que não dá para chegar junto com você. É horrível isso. Quando as minhas bagagens afastam as pessoas de mim. É a síndrome do porco-espinho. O porco-espinho é um animal muito interessante. É um animal que quando começa a ter muito frio, eles começam a se aproximar um do outro para ver se um agasalha o outro. Mas vai chegando pertinho, o espinho toca no outro e se afasta. E sabe o que acontece com o porco-espinho? A maioria morre por causa do frio. Porque eles vão chegando. O objetivo é que um agasalhe o outro. Quando vão chegando bem pertinho, o espinho de um fere o outro. Aí, então o que acontece? Morrem os dois. Eu me lembro quando meu pai ainda trabalhava, ele trabalhava em um hospital psiquiátrico, e ele dava plantão. Eu me lembro que uma noite, eu fui buscá-lo, aliás, uma manhã, às 6 da manhã, que ele tinha dado plantão a noite inteira. E estava ele e uma enfermeira só. 150 loucos. Eu digo, pai, o senhor é maluco ficar aqui? O senhor é maluco que eles. O senhor é mais doido que eles. Eu digo, por quê? Ele disse para mim, por que, filho? Pai, se esses loucos todos resolvem se juntar, fazer uma rebelião, eles passam por cima de vocês dois, vão embora e acaba com o hospital. Ele deu um sorriso e disse assim, fica tranquilo que isso não acontece, porque os loucos nunca se juntam. Os loucos não se juntam para nada. Os malucos não se ajuntam. Aí eu fiquei pensando, nunca mais esqueci isso. Só maluco carrega carga suficiente para não poder abraçar ninguém, para não poder estar perto de ninguém, para não poder beijar ninguém, para não poder conviver com ninguém, para não poder ver a beleza da vida, para não poder tocar nas coisas que Deus fez. A gente precisa de toque. A gente precisa falar. Mulher é muito mais do que homem, né? São 12.000 palavras, pelo menos, por dia. E o homem apenas 7.000. Sabiam disso? Então, quando você for casar, para não divorciar de novo, para não... Se você que é solteiro, você que viu, fique sabendo o seguinte. Quando o seu marido chegar em casa e você perguntar assim, e aí, como é que foi o dia? Ele diz assim, foi bom. E fica quieto. É porque ele já falou as 7.000 dele. Quase. Não aguenta mais falar. Mas você quer ficar falando, né? E aí, como é que foi o dia? Foi bom. Gilson, como é que foi lá no Laicos hoje? Foi legal. Aí Beth fica, não, mas... E aí, o que aconteceu lá de legal? Foi bom. Está morto de vontade de ficar calado. E ela quer continuar falando. São muito diferentes, tem que aprender isso para poder conviver sem mala. A diferença de olhar. O homem olha assim. A mulher tem a visão universal. Ela vê em volta. Tudo. Tu vai notar. Você chega numa festa, você está com alguém, seu esposo. Aconteceu isso. Está com o esposo. Aí chega uma outra pessoa no lado assim, a esposa diz assim, aquela mulher está com aquele vestido, estava no outro dia. Aí o marido fala assim, ó. Aí ela, não olha. Não dá bandeira. É porque ela já viu aqui, ó. Só que a gente tem que fazer isso. Como é? Mas ela já viu. Aí a gente vai fazer assim, ela catuca a gente. Para de dar bandeira. Não olha assim. É verdade. A gente tem que fazer assim. Mas a mulher danada, ela está aqui, está vendo o que está acontecendo aqui. Em volta dela. Essas coisas a gente só conhece, a gente só vislumbra, a gente só vivencia, quando a gente larga as malas.
e se aproxima dos olhos das pessoas, do coração das pessoas. Se você não tem nenhum motivo seu, pelo menos que você acha, para abandonar essa bagagem pesada na estrada, você tem um: as pessoas que te cercam, a quem você quer abraçar e quem quer te abraçar, a quem quer viver pertinho de você, mas não pode porque está tão cheio. Segundo, sabe qual é o segundo motivo que você tem para largar essas malas? O nosso Deus. Primeiro as pessoas, primeiro Deus, segundo Deus. Como Deus poderá usar pessoas excessivamente cansadas por estarem carregando peso? Como Deus vai usar pessoas excessivamente cansadas? O menino Davi, quando foi enfrentar o gigante Golias, Saul, tentando ajudar, botou sobre ele um peso de uma armadura, que ele disse assim: com esse peso eu não encaro gigante nenhum, tira isso de cima de mim, deixa eu ficar leve. Como é que Deus vai ajudar você a encarar o gigante cheio de peso, cheio de armadura pesada e desnecessária? Porque a armadura de Deus é leve. Mas armaduras dessas, esses pesos que a gente está mencionando aqui, já mencionou, são pesadíssimos. Como é que Deus pode usar gente cansada? Como é que você vai poder falar de alegria numa tristeza enorme? Como é que você vai poder falar de fidelidade numa infidelidade enorme? Como é que você vai poder falar de sinceridade se você inveja, se você está sempre assim? Como alguém com peso dos complexos nos ombros, a tristeza, a baixa estima, poderá falar da alegria da salvação? Como alguém com medo exagerado poderá falar de fé? Como é que alguém cheio de algemas psicológicas, espirituais, morais, poderá falar de liberdade em Cristo? Como é que Deus pode usar pessoas cheias de malas pesadas? E eu sei que também você quer ser uma bênção para o Senhor. Eu sei que você não veio aqui só para ver como é que a vida pode ser uma bênção para você. Eu sei que você está aqui também para saber como é que você pode ser uma bênção para Deus. Mas deixa eu andar rápido, porque a hora vai. Terceiro e último motivo que você tem para abandonar as malas pesadas é a sua própria vida vitoriosa. A sua própria vida vitoriosa na caminhada da vida. Imagine você sair para fazer uma caminhada. Imagina, você bota sua roupa, bota uma botina bem pesada, daquela de quartel, bota uma mochila cheia de coisa, aí bota aquele negócio aqui para ouvir rádio, né? Você coloca, vai com as mãos carregando o peso. Imagina. E você diz assim: eu vou apostar corrida com o outro vem de short, um tênisinho e uma camiseta leve. Quem vai ganhar? Mas você. Cheio de coisa, uma garrafa pesada desse tamanho, porque não vai aguentar sem tomar água no caminho. Então tem que carregar uma botija d'água, outra botija com uma panela de feijoada, porque ninguém é de ferro, né? Que vai querer comer no meio do caminho. Aquele monte de peso. Como é que você vai conseguir? Como é que você vai ter que conseguir por você mesmo, na caminhada vitoriosa, carregando todos esses pesos que a gente disse? Como é que você pode avançar sem se cansar? A Bíblia diz que os que esperam no Senhor serão como águias, andarão e não se cansarão. Livre-se dos pesos. A águia está sempre livrando dos seus pesos. Quando as penas da águia envelhecem, a tendência delas é perder o objetivo de ajudar a voar, porque elas ficam velhas, a chuva pega nas penas e as penas ficam pesadas, elas não ficam mais tão impermeáveis. Aí ele vai lá para as mais altas alturas, a águia, e lá ela arranca todas as penas e espera nascer nova. Ela vai livrando-se do peso, ela livra-se do que apodreceu. O bico da águia apodrece, sabia? E ele serve para pegar o alimento. Ela vai lá nas alturas, pega uma pedra, bate com o bico até sangrar e o bico cair, e ela fica ali esperando nascer um outro bico. Em outras coisas, em outras palavras, tudo aquilo que vai me impedindo uma caminhada leve e vitoriosa, eu vou me livrando no meio da caminhada. E geralmente a águia faz isso aos 70 anos de idade, para viver mais 70. Ela sabe que ou eu me reciclo ou eu morro. É assim a nossa caminhada.
Ou a gente vai abandonando os pesos, vai tirando aquilo que me impede a vitória, ou eu vou fracassar mesmo. O Salmo 23, no verso 1, diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi usa a figura de ovelha para nós, em tantas outras passagens da Bíblia. E eu quero terminar pensando isso aqui. Por que será que nós somos chamados de ovelhas? Por que não fomos chamados de onça, tigres? A gente não ficaria mais empolgado? Não aumentaria mais a autoestima? Os crentes são tigres. Não, são ovelhas. Coitada da ovelha. Você conhece bem uma ovelha? Ovelha é o animal menos capaz de cuidar de si mesmo que existe. Você já conheceu um treinador de ovelhas? Não existe. Ninguém treina ovelhas. Já viu ovelhas que fazem truques em circo? Você já viu alguém ensinar a ovelha a dar cambalhotas? Ovelha dando cambalhotas. Já ouviu? Você já assistiu algum show com ovelhas dando saltos de malabarismo? As ovelhas são também indefesas. Não têm presas nem garras, não podem nos morder, nem correr muito, por isso nunca são mascote de time. Você já viu ovelha mascote de algum time? Por pior que seja o time, mesmo o Botafogo. E eu sou botafoguense, Gilson também. Você já viu ovelha mascote? Não, nunca. As ovelhas são também sujas. Um gato pode se limpar, um cachorro também, ursos, macacos podem se dar banho em si mesmo, mas as ovelhas ficam sujas se alguém não lavá-la. Aquela lã fica encardida de preto se alguém não vier lavar. Ninguém, por livre escolha, gostaria de ser uma ovelha, mas é o que somos. Todos aplaudem quando o exército de Deus passa, quando os embaixadores de Deus falam, quando o coral de Deus canta, mas quantos percebem quando uma ovelha aparece? É o que somos, antes de tudo, ovelhas. Por que, pastor, se tem tanta coisa ruim? Por causa de um motivo maravilhoso. As ovelhas não foram feitas para carregar peso. Quer saber por que você é ovelha? Para você não precisar carregar peso. Você não precisa ser marabalista, você não precisa ser artista, você não precisa chamar a atenção de todo mundo. O que você precisa é entender que você não foi feito para carregar peso. Por isso que você é uma ovelha. O Senhor te chamou para ser ovelha e Davi se considerava uma ovelha. E diz: o Senhor é meu pastor, Ele carrega o meu peso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele e você sabem disso. Livre-se dos pesos, das cargas pesadas, porque senão você não conseguirá ser ovelha. Se você fosse um cavalo, eu diria a você: esteja atento que a qualquer momento você pode carregar um arreio em cima ou uma carroça. Se você fosse um camelo também, um tigre também, mas porque você é ovelha, eu lhe dou uma palavra em nome de Jesus: livre-se do peso para o qual você não foi chamado. E o Senhor, que é o seu pastor e nada te faltará, lhe ajudará hoje a livrar-se dessas coisas pesadas que estão impedindo a vida a ser bonita. A vida é bela sim. Você pode ver muita coisa bonita no caminho, mas se você estiver carregado com esses pesos todos, você perde a festa. Você perde a festa igual o irmão do filho pródigo. Você não vê a festa, você não vê a graça de viver no meio da estrada da vida.